Você sabia que é uma função neuropsicomotora que, quando não está bem desenvolvida na criança pequena, pode atrapalhar o desenvolvimento da atenção nessa criança lá na escola, tanto nas atividades na escola como em casa? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimenta Kids Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. No último vídeo do meu canal, eu falei sobre a importância da criança ter atenção para que ela aprenda. Então, se você está com dificuldade de conquistar a atenção da criança, confere depois então esse vídeo. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso te interesse, que lá eu falei sobre os tipos de atenção que existe, como que a gente conquista a atenção da criança pequena. Nesse vídeo eu vou te explicar rapidamente o que é a função neuropsicomotora, qual é essa função neuropsicomotora que pode atrapalhar o desenvolvimento da atenção da criança, caso essa função não esteja bem desenvolvida na criança, e como você pode estimular essa função neuropsicomotora aí na sua casa, na sua criança pequena. O que é função neuropsicomotora? Quando falamos em consciência corporal, tônus muscular, lateralidade, equilíbrio, orientação espacial, orientação temporal, motricidade ampla e motricidade fina, nós estamos falando em funções ou função neuropsicomotora. Então, quando temos uma abordagem neuropsicomotora, também temos uma abordagem neurológica, pois quando estamos trabalhando as funções neuropsicomotoras, nós também estamos alterando as funções neurológicas. Percebem o impacto gerado no cérebro da criança? O quão importantes são essas estimulações das funções neuropsicomotoras? Podemos, por meio das funções neuropsicomotoras, aumentar redes neuronais, ou seja, conseguimos estimular a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar, se adaptar e moldar-se a novas situações. Entenderam então? Que esquema corporal, tônus, agora você sabe que quando a gente está falando nisso, nós estamos falando em funções neuropsicomotoras. Então, qual dessas funções que pode influenciar na atenção da criança? É o equilíbrio. O que é equilíbrio? É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Ou seja, é a posição estável de um corpo sem oscilações ou desvio. Uma criança que tem pouco equilíbrio não vai dar conta de ficar sentada em uma cadeira de 3 a 4 horas em uma sala de aula. Ela também não vai dar conta de ouvir uma contação de histórias sem ficar escorregando pela cadeira. E esses movimentos de desequilíbrio são imperceptíveis. E por que essa questão do equilíbrio vai afetar a atenção da criança? Lembra que eu falei agora há pouco que ela não vai dar conta de ficar de 3 a 4 horas sentada, que ao ouvir a contação de história ela vai ficar escorregando? Então tá mostrando pelo comportamento dela que ela não está tendo a atenção. Por quê? Porque o cérebro dessa criança, ele está preocupado porque essa criança tem desequilíbrio. Se ela não se equilibra, isso significa que ela não vai ficar bem organizada ali naquela cadeira. Lembra que eu falei que esse desequilíbrio ele vem imperceptível? Então ela não dando conta de ficar ali, ela vai ficar inquieta. O cérebro está preocupado com a proteção dele. Se ela tem desequilíbrio, tem mais chances dela cair e dela bater essa cabeça no chão. Então o cérebro vai focar muito mais em que ela tenha equilíbrio para permanecer numa posição estável do que ela ter atenção. Então ele não vai demandar o cérebro energia para a função cognitiva dela, para ela ter atenção no que está acontecendo. Entendem aí a ligação de equilíbrio com atenção? Faz sentido? Existem 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é o equilíbrio da postura. Existe o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio durante o movimento. E existe o equilíbrio recuperado, que é o equilíbrio dos ajustes e desajustes
posturais. Características de crianças que estão com dificuldade, disfunção no equilíbrio. Vou citar 3 características. A primeira, cai à toa, tá sempre com a cabeça machucada, bate em tudo, trupica. E nesse caso, primeiro, não adianta falar para a criança, presta atenção, toma cuidado, olha onde você anda. Não adianta. Ela precisa de estimulação para o equilíbrio recuperado, que é aquele equilíbrio responsável pelos ajustes e desajustes. Segunda característica, baixa coordenação. Principalmente aquelas crianças que têm muita dificuldade em encaixar peças. Ela vai ter dificuldade, então, aí na coordenação visomotora, a capacidade de coordenar o movimento enquanto ela está olhando. Então, ali ela tem que conduzir o olhar para o que ela está fazendo e encaixar a peça no local adequado para que ela encaixe. Então, a criança que apresenta muita dificuldade com isso. Terceira característica, posturas instáveis. Aquela criança que está sempre mudando de postura, que não consegue permanecer em uma postura. E aqui eu preciso abrir um parênteses. É claro que essas 3 características, até uma certa idade, a gente espera que aconteça. A criança, quando está começando a aprender a andar, ela vai ter muitas quedas porque ela ainda está aprendendo. A criança que está lá nessa mesma faixa etária aprendendo a ficar em pé, a andar apoiada, a andar sozinha, ela também vai ter dificuldade no encaixe porque ela ainda não tem desenvolvimento para aquilo, nem motor, nem cognitivo para esse brincar. E ela também vai ficar explorando muito várias posturas. Então, é claro que se a sua criança está nessa faixa etária, ela está em características esperadas. Eu estou falando depois que passou tudo isso, que já era para esse equilíbrio corporal estar bom, e essa criança está caindo demais. Tá caindo exageradamente, batendo exageradamente nas coisas, tropicando, tá com muita dificuldade no encaixe, tá demais mudando essas posturas. Depois que a gente passa dessa idade aí do bom desenvolvimento do caminhar, aí sim, isso precisa chamar a nossa atenção e a gente precisa talvez levar essa criança para fazer uma avaliação, para ver se ela não tá com dificuldade no equilíbrio dela. E que profissional pode fazer essa avaliação? Um profissional de educação física, um psicomotricista, um terapeuta ocupacional também pode. E também tem as características comportamentais da criança. A criança que tem pouco equilíbrio ou que tem dificuldade no seu desequilíbrio, desajustes no equilíbrio, é uma criança que vai ter medo, que vai ser insegura, que vai ser desatenta e que vai ter pouca autonomia e independência. Viram que a atenção apareceu aí como uma característica do comportamento da criança pela falta do equilíbrio? Tá fazendo sentido para você até agora? Tá gostando desse conteúdo? Então já vai lá, aproveita e deixa o seu like para não se esquecer e já aproveita, se inscreve no meu canal caso o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância te interessa, porque é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Como estimular o equilíbrio em casa? Número 1. Deixe a criança brincar descalça em diferentes texturas. O sistema tátil do pé dessa criança vai processar informações sobre aquilo que está em contato com a pele dela por meio do pé, a temperatura, a textura, informações vitais para nos proteger de perigos e para levar informação para o cérebro dessa criança e, consequentemente, para o sistema sensorial proprioceptivo corporal dessa criança. Então, ela precisa desse pé em contato com o chão para que esse corpo receba essa informação do meio. E a partir dessa informação que foi levada lá para o cérebro avisa a musculatura que essa musculatura precisa ativar para se equilibrar nessas texturas irregulares em que ela está andando. Por exemplo, se ela estiver andando em areia, ali são texturas irregulares. Então, esse cérebro que recebeu a mensagem por meio do sistema tátil lá do pé, avisou o músculo que ele precisava contrair para conseguir manter essa postura e não desajustar enquanto está andando ali naquela superfície irregular. E o calçado atrapalha todo esse processo, por isso é importante o brincar descalço. 2. Fazer cambalhotas, rolar, carrinho de mão, balanço, gira-gira, vai estimular o sistema vestibular, esse aqui,
que atua no equilíbrio. Ele detecta a posição e o movimento da cabeça no espaço. 3. Brincar de o mestre mandou. Sabe aquela brincadeira? O mestre mandou dar 3 pulos, o mestre mandou correr. Ou então, brincar de imitar posições corporais por meio de imagens ou por meio de imitação. Você faz um movimento corporal e a criança te imita. Ou ainda seguindo o comando verbal, você fala o que ela precisa fazer, a posição corporal, e ela faz. Essas brincadeiras vão estimular as impressões sinestésicas, que é a percepção da posição do próprio corpo, que também atua no equilíbrio da criança. 4. Brincar de pega-pega. Muitas pessoas fogem de brincadeiras de pega-pega porque tem medo que as crianças brinquem correndo e se machuquem. Mas na verdade, brincar de pega-pega é proteção para a criança, porque a criança precisa desse desajuste. Lembra que tem o equilíbrio recuperado? E na brincadeira do pega-pega a gente está estimulando esse equilíbrio recuperado, que são os ajustes e desajustes corporais. Então, faça brincadeira de pega-pega com a sua criança, porque você está protegendo ela na verdade. E sem essa brincadeira, a gente está tirando um riquíssimo estimulador do equilíbrio recuperado. Você pode ajudar a sua criança. Se a sua criança é essa criança que cai à toa, que se bate em qualquer coisa, não se desvia, tem essa dificuldade aí por causa dessa ausência do equilíbrio que você percebeu que ela está com baixo equilíbrio, então facilita. Leva ela para brincar de pega-pega num ambiente que não tenha tanta coisa ali para ela se bater, preferencialmente um local aberto. Conforme ela vai melhorando esse equilíbrio, aí você vai colocando coisas para que ela brinque se desviando. Mas, inicialmente, você pode facilitar, favorecendo um espaço que ajude ela inicialmente nessa dificuldade. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo e deixo para você como sugestão esse vídeo aqui, porque meu filho tem muitos choques e quedas de cabeça. Se estiver acontecendo isso por aí, confere esse vídeo a seguir. Beijos, te aguardo lá!